gente está fazendo a resolução da prova. Então, ó, eu tenho que olhar, primeiro, vai ficar mais fácil se eu olhar a moda, né? Por que a moda? A moda é o que mais se repete, né? E ele dá aqui os intervalos. Ele pediu média, moda. Então, eu vou olhar primeiro esses números aqui. Eu vou olhar entre 10 e 20, entre 0 e 10. Entre 0 e 10, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre 10 e 20, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, de cara, a gente já vê que nossa moda, ela é entre 0 e 10. Beleza. Então, vamos cortar as alternativas em que ela não é. Entre 0 e 10, entre 0 e 10, entre 0 e 10. Beleza. Aí eu já sei que a mediana vai estar entre 10 e 20, então eu só preciso calcular a média aproximada, né, entre quem? Entre 30 e 40 ou entre 20 e 30. Ele fala aqui, na questão, se a gente pegar, a gente ficou entre B e D, né? Ele fala aqui que o total de casos aqui foram quantos? 797, né? Tá, se o total de casos foi 797 e a gente tem aqui quanto tempo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. De 1980 até 2016, né? Então, 2016 até 1980, eu tenho aí 36 anos. Então, se eu pegar 797 dividir por 36, eu vou achar que minha média vai estar aí entre 20 e 30 casos, que no caso é a letra D. Beleza? Então, questão 10, no caso, letra D. Ela dá, se eu pegar 797 e dividir pela quantidade de anos aí, que é de 1980 até 2016, eu tenho 36 anos, né? Dá 22,1, tá? Cadê? Ficou clara aí essa questão 10? Aí, aquela questão lá da A8, né? Dá pra fazer porcentagem aproximada, gente. O valor dava bem próximo. Deixa eu ver a outra questão que pediram. Cadê? Consegui entender, Bela? A última? Uai, se tava difícil e você conseguiu fazer, tá bom demais, você é o bichão. 2, questão 2. Questão 2 é a questão 1. Eu vou mostrar aqui, você me fala qual é a questão 2, tá? Questão 2. É a É a questão 1 4 aí. ou é a questão 2 mesmo? Cadê? É a 2 mesmo, né? Ô, gente, tem que ter muita atenção. Quando fala de tabela, tem que ter muita atenção que vai mostrar tudo, gente. Vai mostrar todas as possibilidades aí. Tudo que as informações que você tem vai estar na tabela ou no gráfico, tá? Então tem que ter muita atenção quando a gente falar aí questão de gráficos e tabelas. E essa é uma das matérias mais importantes do Enem, tá? Deixa eu colocar aqui a questão 2 para vocês entenderem. Olha só. Eu queria que ele parasse no saldo mais 1, né? Então pensa aí. Se eu queria que ele parasse no saldo mais 1, eu teria que ter algumas possibilidades, né? A primeira sempre seria que eu teria que ter no final da soma, né? Deixa eu até ler a questão com vocês aqui, ó. Uma seta aponta para a posição 0 no instante inicial.
A cada rodada, ela pode ficar no mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda. Cada uma dessas três possibilidades com igual probabilidade. Qual é a probabilidade de que após 5 rodadas a seta fique na posição mais 1? Né? Então vamos pensar assim, a 5 rodadas a seta fica na posição mais 1. Então eu quero que o saldo no final seja igual a 1. Né? Eu posso vir 3 para cá, 1, 2, 3 e vir 2 que eu vou ficar na posição mais 1. Então olha só esse esboço que eu fiz. Seria isso aqui, ó. Então eu sei que meu saldo sempre tem que ficar mais 1. Né? Já que meu saldo sempre ficar mais 1, eu poderia sair um único 1 e 4 zeros, ou sair dois uns, dois uns positivos, 1 menos 1 e 2 zeros, né? Ou seja, 2 vezes para a direita, 1 para a esquerda e 2 zeros, ou sair 3 vezes para a direita, 2 vezes para a esquerda e nenhum zero. Né? Então eu coloquei aqui, ó. Se fosse letras, eu teria isso aqui. Direita, 0, 0, 0, 0. Ou direita, direita, esquerda, 0, 0. Ou direita, 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 esquerda, esquerda. Só que não importa para mim a ordem disso aqui. Né? Não importa se vai sair o mais 1 no início ou no final. Então eu vou ter um fatorial aqui. Né? Isso é uma permutação de elementos. Eu tenho 5 elementos com 4 repetidos. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 possibilidades. Ou seja, 5 maneiras de sair mais 1. Nesse caso aqui, com 2 vezes para a direita e 2 para a esquerda, eu tenho 30 possibilidades. Né? Que é 5 fatorial com 2 vezes repetidos e 2 vezes repetidos. E nessa possibilidade aqui, eu tenho 10 possibilidades no total. Por quê? Porque são 3 Ds e 2 Es. Né? Então, somando o total, eu teria 5 mais 30 mais 10, eu teria um total de 45 possibilidades. Né? 45 possibilidades num total de quantas possíveis? Eu tenho 3 possibilidades em 5 rodadas, 3 elevado a 5, né? Vai dar um número grandinho, eu posso simplificar aqui por 3, vou simplificando, eu vou achar 5 sobre 27. Deu para entender aí? Então, eu utilizei o princípio de permutação para calcular ali os números de possibilidades que cada um vai ter disponível. Clica aí na posição mais 1. Se deu para entender, me dá um sinal aí. Se não deu, você me fala. Mas conseguiram pegar aqui? Conseguiu, Samuel? Conseguiu, Marcela? Entendeu a essência da questão? Ela queria que fosse um saldo mais 1. Se fosse um saldo 0, eu teria que fazer a mesma coisa, só que para saldo 0. Se fosse para saldo mais 2, teria que fazer a mesma coisa, só que para saldo mais 2. Então, era uma questão que eu, se alterar aí um número, eu posso ir pedir várias coisas. Beleza? Vamos para a próxima. Pediram 2. Era essa, Moutinho, que você queria ou a sua 2 é a 1? Que depende lá na prova tem 2 questões antes, né? Ela pede o nome e a turma. Então, às vezes, por exemplo, se pedir a 2 lá, pode ser a minha 1 aqui. Então, não sei qual vocês estão pedindo. A 3, vamos fazer a 3, vamos na ordem. Ah, tá, era essa mesmo, né? Beleza. Então, vamos para a questão 3 que pediram. Questão 3, gente, ele fala assim, ó, as faces de 10 moedas são numeradas de modo que a primeira moeda tem faces 1 e 2, a segunda tem faces 2 e 3, a terceira 3 e 4, e assim sucessivamente até a 10ª moeda, com faces 10 e 11.
As moedas são lançadas aleatoriamente e os números exibidos são somados. Então, a probabilidade que a soma seja igual a 62. Então, soma igual a 62. Se eu pensar assim, ó, se eu somar todas as faces maiores, ou seja, se cair o maior lado da face, né? Se cair o maior lado da face, se eu somar o 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, o máximo vai dar 65. E se eu somar os lados menores, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a soma vai dar 55. Né? Ou seja, significa que para dar 62, 3 moedas devem cair no mínimo. Por quê? Porque a diferença entre o máximo e o mínimo é só uma unidade. Então, ó, já que 3 moedas têm que cair no mínimo, qual a combinação que eu tenho entre 10 moedas no total, 3 cair no mínimo, né? Então, seria 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial. Então, eu teria um total de 120 combinações. Só que o meu total, ou seja, cada moeda só tem 2 faces para cair. 2 elevado a 10, porque 10 é o número de moedas que eu vou lançar. Então, eu teria um total de 1024 possibilidades. Então, das 120, como eu tenho um total de 1024, eu tenho a probabilidade de acontecer que para a soma dá 62 igual a 15 128 avos. Cadê quem pediu essa questão 3? Entendeu aí, Vitor? Beleza? Questão, vamos lá, questão 9 que pediram. Questão 9. Na questão 9, é a 9 mesmo ou é a 7? É essa aqui? Cadê? Vitor? É essa questão aqui? Ah, da conta de luz? Tá, então vamos lá. Então acho que é a 7. Olha só, ele fala assim, uma das informações da conta de luz é o consumo de energia elétrica, né? E ele fala, geralmente medido em quilowatt-hora. O gráfico de barras a seguir apresenta o consumo mensal da residência de Manuela, considerando os 5 primeiros meses de 2019. Foi omitido intencionalmente o valor exato do consumo no mês de março. Considerando os 5 primeiros meses de 2019, foi omitido... cadê? O valor numérico do mês de março. Deu um loop aqui, gente. Estando o gráfico correto quanto ao intervalo desse consumo. Ou seja, ele falou que o gráfico está correto. Olha aí, outra informação importante. Sabe-se que também o valor da média aritmética do consumo de energia elétrica do primeiro trimestre, né, ou seja, de janeiro, março e abril, foi exatamente o mesmo valor da média aritmética do consumo da energia elétrica do segundo trimestre, ou seja, de abril, maio e junho, né? Aí ele fala sobre o consumo da energia elétrica no mês de junho, é possível afirmar que... Então, vamos lá, uma questão de estatística, né? Nessa questão de estatística, a gente pode pegar aqui e analisar da seguinte maneira. Vou até mostrar para vocês aqui. Se eu somar aqui 188 mais 192 mais o valor aqui do mês de março, que eu sei que está entre 100 e 125, não é isso? E dividir por 3, vai ser igual a se eu pegar 145 mais 182 mais o mês de junho e dividir por 3. Então é isso que eu vou fazer. Olha só, se eu pegar 188 mais 192 mais o mês de março e dividir por 3, isso vai ser igual a eu pegar 145 mais 182 mais o mês de junho e dividir por 3.
certo? Então, eu acho aqui a conta do mês de junho em função, ou seja, eu vou fazer essa continha aqui, faço essa soma, faço MMC, resolvo isso aqui, né? Depois que eu resolvo isso aqui, ou seja, eu posso, basicamente, ó, eu elimino esses numeradores aqui, faço essa soma, passo subtraindo, e eu vou achar junho em função de março, né? Quando eu acho junho em função de março, eu sei que meu março está entre 100 e 125, né? Se eu substituir por 100, vai ficar 153. Se eu substituir por 125, vai ficar 178. Por que, Juan, você está falando isso? Porque olha aqui no gráfico, ó, ele já me dá que março ele omitiu intencionalmente, mas que o mês de março está correto no gráfico, ou seja, ele está entre 100 e 125. Então a gente tem a alternativa aí entre 153 e 178, alternativa C. Tá bom? Ficou claro aí, Vitor? Mais alguma questão, gente? Vocês tiveram uma dúvida, alguma questão? 9 já foi. 2 já foi. 2 já foi, né, Moutinho? Aí, ele fala assim, ó. Para a legislação brasileira, atualmente os ditos jogos de azar estão proibidos. Tais jogos são, na maioria das vezes, sustentados pelas perdas de jogadores que financiam os que vão ter sorte. Esses jogos têm por condição de existência que, na diferença entre as probabilidades de sorte e azar, predomine o azar, né? Ainda que proibidos, bancas de alguns desses jogos são comumente encontradas em festas populares no Brasil afora. Exemplo desses jogos é aquele que o jogador tem uma bolinha para lançar sobre uma rampa levemente inclinada e deverá acertar uma das casinhas, numeradas de 1 a 6. Geralmente, o dono da banca impõe condições para que o jogador ganhe o prêmio. Suponha que uma condição de sorte seja, desconsiderando quaisquer outras influências, lançar a bolinha 3 vezes sucessivas, de modo que ao final dos 3 lançamentos seja observado que a soma dos números das casinhas é igual a 8. Então, olha só, eu tenho aqui bolinhas numeradas de 1 a 6 e quero que a soma das casinhas seja igual a 8. Né? Então, o que eu tenho quantas? 3 bolinhas, né? 3 bolinhas. Então, vamos pegar aqui. Dessas 3 bolinhas, eu posso ver o total, que eu vou ter aproximadamente uma soma 8. Né? Para a soma 8, eu posso ter 1, 1 e 6. Né? Posso ter 1, 2 e 5. Posso ter 1, 3 e 4, que eu vou ter que somar 8. 2, 2 e 4. E 2, 3 e 3. Né? Beleza. Então, para ter soma 8, aqui ó, 1 se repete 2 vezes. Então, seria, como o 1 se repete 2 vezes, eu teria 3 fatorial, não é isso? Ó. 3 fatorial, porque são 3 números, dividido por 2 fatorial, porque o 2 se repete. Né? Perguntou mais se uma das bolinhas não acertar nenhuma casa. Vamos ver aqui se ele dá essa possibilidade. Né? Se ele não fala na questão... Cadê? Então é isso. Ó. Ele fala... Suponha que a condição de sorte seja considerada desconsiderando quaisquer outras influências. Lançar a bolinha 3 vezes sucessivas, de modo que ao final dos 3 lançamentos seja observado que a soma dos números das casinhas seja igual a 8. Né? Ele dá aqui casinhas numeradas de 1 a 6. Então ele não fala da possibilidade de não acertar as bolinhas. Certo? Ele não dá essa possibilidade. Aqui,
a gente tem 3 fatorial, certo? Porque nenhum número se repete. Aqui, 3 fatorial. Aqui vai ser 3 fatorial, o mesmo caso desse aqui. Então, toda vez que um número se repete, eu tenho 3 possibilidades. Quando o número não se repete, eu tenho 6. Né? Então, somando o total, eu vou ter 21 possibilidades. Né? Se 21 possibilidades eu tenho, entre quantas? Num total de 216. Por que 216? Porque cada bolinha eu posso acertar casinhas de 1 a 6. Né? Então, eu teria 21 dividido por 216. Se eu fazer essa multiplicação aí, eu acho onde que está o meu valor aí, né? Onde que está o meu valor? Está aqui em maior que 8 e menor que 10%. Beleza? Então, ele não fala no enunciado da bola não acertar nenhuma das casinhas. Se ele quisesse essa possibilidade, ele teria colocado na questão, né? Se não acertasse, teria uma dinâmica diferente aqui. Eu poderia ter 6 de 2 só, colocando o 0 como uma possibilidade. Tá? Deixa eu ver quanto que mudaria essa possibilidade para ver se alteraria muito aqui. Poderia ter, né? Só título de curiosidade. 0, né? 1 e 6 não vai. 0, 2 e 6. Teria 0, 3 e 5. 0, 4 e 4. Só esses, né? Então aqui eu teria 6, aqui eu teria mais 6 e aqui eu teria mais 3 possibilidades. Deixa eu ver quanto que isso daria no final das contas. Daria 21 mais 12 mais 15, 36, num total de quantos? 7 vezes 7 vezes 7. Se ele tivesse colocado essa possibilidade na prova, né, de não acertar nenhuma casinha, daria uma porcentagem de 10,5%. Então ela já teria, nem teria aqui a possibilidade, não teria alternativa para ela, tá? Não teria alternativa para ela, porque ela daria 10,5%. Olha aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, daria 10,5%. Tranquilos aí, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida sobre a prova? Que bom que acharam a prova tranquila. Espero que tenham ido bem. As questões em si, todas elas estavam com um nível bem trabalhado de interpretação, tá? Se vocês foram bem, dou os parabéns para vocês, porque elas estavam em um nível avançado, tá? Com essas questões você resolveria, vocês resolvem basicamente qualquer questão aí de probabilidade que vocês encontrarem. Ô, Juan, Diga. faz a 13 da sessão aí, por favor. 3 da sessão Enem? 13 13 de qual capítulo? de probabilidade. De probabilidade? Deixa eu abrir aqui. Aí, como é que é meu Bernoulli para vocês? Como é que fica um pouquinho diferente? Se Deus quiser, a gente consegue concluir esse livro com vocês, viu, gente? Eu acho que vai dar tudo certo.
matéria do segundo ano é a menor que tem. Por mais que seja mais chata no início do ano, a gente vê aquele tanto de coisa, tanto de trigonometria, mas no final ela vai ficando mais legal de trabalhar. Bom, então vamos lá. Questão 13. Olha o tanto de questão de probabilidade, gente. Questão demais. Tá. Olha só. Vamos lá. Ele fala assim, ó. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta, ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é de 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta ou seja, o teste termina quando o candidato der a segunda resposta errada, né? Então, para a probabilidade terminar na 5ª pergunta, o que eu teria que fazer, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Eu teria que errar 2, certo? Então, eu vou utilizar aquele conceito lá de probabilidade com vocês. Qual é o conceito de probabilidade? O que? O binomial, né? Não sei se você lembra do binomial, mas o binomial é o seguinte: N e K, né? O número de probabilidade a favor, né, elevado a K, vezes o número de probabilidade contra N menos K, que seria o complementar, certo? Então, quando a gente vê esse tipo de questão, então a gente sabe a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta, certo? Então, na 5ª pergunta, significa que ele pode errar da seguinte maneira. Vamos ter aqui. Ele tem que errar a última, especificamente errar a última, e errar qualquer uma das outras, né? Errar qualquer uma das outras. Aqui, tanto faz qual que ele vai errar, né? Mas ele tem que errar necessariamente essa última aqui. A probabilidade dele errar é 0,2. A probabilidade dele acertar, né, ou seja, dele não errar, então é de 0,8. Não é isso? Então, beleza. Então, eu já coloquei as probabilidades. Então, eu sei que necessariamente ele vai ter que errar o quê? Nessa última pergunta. Quantas maneiras disponíveis eu poderia dispor aqui? 4 acertos e 1 erro. Entre essas aqui, não é isso? Entre essas aqui. Então, eu teria aqui um total de possibilidades de fazer aqui 4 fatorial, né? 4 fatorial. Quantas maneiras eu posso arranjar isso aqui? Deixa eu parar aqui. Quantas maneiras eu posso arranjar isso aqui, né?
de modo que eu tenha sempre um acerto. Então, 3 fatorial, né? Porque eu tenho 3 atos repetidos. Então, eu teria 4 maneiras distintas. Não é isso? Então, significa que eu tenho a probabilidade, né, de 4 para errar. Eu tenho que errar 2, não é isso? E acertar, eu tenho que acertar quantas? 3. Essa é a probabilidade que vai me dar. Deu para entender aí? Deu é porque eu esqueci de fazer o 4 fatorial também. Aí deu errado. Ah, tá. Beleza, aí quando eu faço isso aqui, ó, eu posso colocar aqui 2 elevado a 2, que dá 4, né? 2, na verdade, é 0,4, né? 4 sobre 100. Posso colocar aqui 8 sobre 10. 8 sobre 10. Se eu elevar ao cubo, né? Eu posso simplificar essa fração aqui, ó, para isso aqui, ó. Só para 2 ao cubo, né? Sobre 10. Porque quando eu elevo isso ao cubo, fica mais fácil de eu calcular. 2 ao cubo elevado ao cubo dá 2 à sexta, né? E aqui eu tenho 1000. 2 à sexta e aqui eu tenho 2 ao quadrado, né? Eu vou ter, no final das contas, com essa multiplicação, eu vou somar, vou ficar com 2 à oitava, né? 2 à oitava potência. E vezes 4. Então, 2 à décima potência. Né? Fazendo todas essas contas aí, eu acho um valor de 8.192 dividido por esse tanto de zero que eu acho no final aqui, né? Que vai dar dividido por 10.000. No final das contas, 0,08192. Vamos para a questão 15 que pediram do Enem. Questão 15. Tá. Ele fala o que na questão 15? Ele fala, escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica. Né? Então, a gente vem aqui na nossa tabela e olha quais são as pessoas que têm doenças crônicas que foram vacinadas nesse posto. Então, ó, pessoas que têm portadores de doenças crônicas que foram vacinadas nesse posto, por isso aqui, 22. Beleza. Aí, eu vou ver o total de pessoas que foram vacinadas nesse posto, que é a soma disso aqui, né? Se eu somar 42 com 22, com 56, com 30 e com 50, eu vou achar um total de 200 pessoas que foram vacinadas nesse posto. Então, se eu fizer a conta, que é o 22 dividido por 200, eu vou achar aí 11%. Né? 11% é a nossa alternativa correta. Tranquilo aí, Estevão? Era fácil a gente pegar... Gente, deixa eu mostrar minha cara aqui para vocês de novo. A gente tem que pegar, gente, todas as informações possíveis que a gente tiver na tabela. Um dos pontos mais importantes do Enem é tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos. Por quê? Porque as informações elas vão estar lá na tabela e no gráfico. Né? Então, a gente tem que extrair essas informações. Então, olha o tanto de questão de estatística que tem na seção Enem. Né? Olha o tanto de questão de probabilidade que tem na seção Enem. A gente está aí na parte, assim, Enem a gente vai começar a estudar agora. Né? Que a gente viu estatística, probabilidade, vamos começar a ver. E lembrando, né? Combinação, permutação, tudo isso cai implicitamente dentro de probabilidade, porque a gente precisa saber o número de possibilidades, né, do total. Aí o que a gente faz? Depois que a gente viu combinação,
permutação e probabilidades estatística, né, viu esse trecho, a gente está aí com boa parte do Enem na mão. O que a gente vai ver agora? A parte de geometria espacial e, para finalizar, a gente vai ver a parte de matrizes, que é comum cair nos vestibulares. No Enem só cai uma questão. Nenhuma questão fácil ainda. Vocês aprenderam um básico de matriz, vocês vão pegar isso comigo. Beleza, gente? Tudo tranquilo aí, então? Sem dúvidas na prova, sem dúvidas na sessão Enem. Podemos prosseguir para a matriz e tocar o barco? Então, beleza. Eu espero aí que vocês realmente tenham ido bem na prova. Eu até olhei os resultados, só que eu não lembro, tá? Continue estudando, tá? Lembre-se, sempre revisem conteúdo de estatística e probabilidade. É o conteúdo mais importante que vocês vão ter no Enem. Beleza? Então era só isso que nossa aula de hoje. Tirar essas dúvidas, bater esse martelo aí. E na aula que vem a gente faz matrizes, beleza? Então um beijão e ó, até a aula de amanhã.